Vamos assistir Stranger Things no Natal! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo que a gente sabe sobre a quinta e última temporada de Stranger Things. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo, vamos falar de Stranger Things. Depois de quase 10 anos, Stranger Things vai chegar ao fim em 2025. E sim, a Netflix esperou até o último dia do ano só porque eles prometeram que seria 2025, mas a gente só vai assistir o final de Stranger Things dia 31 de dezembro. E se você não tá entendendo nada, fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre teorias, sobre notícias que a gente tem, enfim, um pouquinho de tudo, até pra gente começar a especular aí sobre essa última temporada que promete ser maior e melhor do que todas as outras que vieram até agora. A minha história com Stranger Things começa lá em 2016, logo que a primeira temporada estreou, eu tava sentada assistindo e eu lembro que foi uma série que me deixou completamente obcecada. É uma série maravilhosa e eu nunca reassisti. E por isso, esse ano, eu queria e quero rever todas as temporadas, inclusive pra poder trazer conteúdos aqui pra você. Então, se você faz parte do grupo de pessoas que não lembra nada que aconteceu nas primeiras temporadas de Stranger Things, comenta aqui que você quer um resumão da primeira, da segunda, da terceira e da quarta temporada pra gente chegar nessa quinta temporada afiadíssimos. E enquanto isso eu vou revendo a série pra poder trazer o conteúdo pra vocês. Então o que vocês precisam fazer é comentar, curtir, compartilhar esse vídeo pra eu saber que vocês têm interesse em ouvir tudo sobre Stranger Things aqui no canal. A quinta temporada de Stranger Things foi anunciada como a última temporada. A quarta foi um grande momento, eu diria, na história. Ela saiu lá em 2022, ela foi dividida em duas partes, né, volume 1 e volume 2, foi a maior temporada em questão de duração de episódios e de uma forma geral foi uma temporada muito épica. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tem entrevista com o elenco da quarta temporada também aqui no canal, então eu vou deixar o link para a playlist de vídeos de Stranger Things, que afinal de contas a gente já fala dessa série aqui há muitos anos. O que a gente sabia da quinta temporada então é que ela sairia em 2025, né, os Duffer Brothers, que são os dois irmãos que criaram Stranger Things, eles já tinham prometido isso, mas até então a gente tava vivendo de migalhas. A boa notícia é que a gente tem algumas informações. A má notícia é que a gente continua vivendo de migalhas. As primeiras migalhas que a gente recebeu dessa quinta temporada de Stranger Things foram os títulos dos 8 episódios que vão compor essa temporada. Então, a quarta temporada teve 9, mais 8 episódios é bem comum para uma série, né, da Netflix. E aparentemente, segundo, né, o Matt e o Ross Duffer, a gente pode esperar 8 blockbusters. Eles falaram em uma entrevista recente que para essa quinta temporada eles gravaram mais de 650 horas de material, ou seja, dá pra fazer umas 12 temporadas ou uma temporada com 30 episódios de Stranger Things, mas eles também prometeram que esses 8 episódios vão ser como filmes blockbuster, o que, né, a gente compreende que é relacionado à duração dos episódios. A primeira, a segunda e a terceira temporada de Stranger Things tem episódios com durações bem normais, né? E com isso eu quero dizer entre 40 e 50 minutos ali cada episódio. Porém, a quarta temporada veio pra mostrar que muita coisa mudou e a visão deles, né, pra como eles queriam contar essa história também mudou, ou eles perceberam que eles realmente ainda tinham muitas coisas pra contar, e eu acredito que sim. Então a gente teve uma quarta temporada que foi bastante megalomaníaca na questão de duração dos episódios. A gente tem episódios que em média duram entre 1h e 1h20, porém a gente tem o 7º episódio que tem duração de 1h40 e a gente tem o famoso 9º episódio, o último episódio da temporada, que tem 2h20. Só quem acordou 4 horas da manhã e se deparou com um episódio de 2h20 pode falar aqui, pode comentar, porque, gente, foi realmente um momento, né? Então, a gente tá esperando que esses 8 episódios também sejam mais ou menos assim, então tenham também essa duração, no mínimo de 1 hora, mas eu acredito que a gente tá falando de episódios com duração de 1h30 a 2 horas, e o último episódio eu acredito que deve bater também o 9º episódio da quarta temporada e ir lá pra casa das 2h30, 2h40, sei lá, porque eu sei que a gente tem muita coisa pra resolver nessa última temporada, muitos personagens pra lidar, muitos outros problemas que vão surgindo também, né, já que a gente terminou a quarta temporada com Hawkins sendo tomada por portais do mundo invertido em todos os lugares. Então
ainda tem muita coisa pra ser resolvida, ainda tem muitos problemas pra serem resolvidos, mas aparentemente a nossa parte vai estar junta nessa última temporada em Hawkins, e eu confesso que eu tô bem animada pra ver isso, porque se tem uma coisa que enfraqueceu a quarta temporada pra mim foi a divisão, né, Califórnia, Rússia e Hawkins, então eu tô bem animada pra ver todos eles juntos, e obviamente pra ver esses longa-metragens que vão formar a quinta e última temporada de Stranger Things. Eu vou falar os títulos dos episódios em inglês e em português, porque tem certas coisas que fazem mais sentido em inglês, mas obviamente quero que vocês entendam também. O primeiro episódio vai se chamar The Crawl, ele foi traduzido como Missão Resgate, e aparentemente é um episódio que a gente já tinha visto o roteiro, né, e ali o começo. Crawl em inglês é rastejar, né, então muitas pessoas estavam criando essa teoria de que seria esse primeiro episódio onde eles teriam que se livrar de algo que está tentando rastejar para fora do mundo invertido, né, para fora do Upside Down. Afinal de contas, a gente sabe que a gente tem esses portais que se abriram por toda a cidade, porém, a gente também sabe que a gente vai ter um salto temporal para essa quinta temporada. Então, no final da quarta, a gente tá ali em 1986, a quinta temporada vai se passar 1 ano e meio depois, em 1987. A gente tem um salto temporal, tanto que o cabelo da Eleven, né, já cresceu, ela já tá mais cabeluda, porque ela tava careca de novo, enfim, então tem essa mudança. Então eu não sei se vai ser um episódio, talvez, meio que pra situar a gente, né, pós esse salto temporal, do que aconteceu com Hawkins nesse 1 ano e meio, porque a gente entende que vai ter, então, uma intervenção militar, porque inclusive a gente viu alguns militares já em Hawkins, tentando conter ali, né, esse negócio, e o mundo invertido vai ser revelado para todo mundo. Então, aparentemente, a vida vai continuar normal, porém, com um certo nível de contenção em relação aos portais do mundo invertido e a possíveis criaturas que possam escapar de lá, né, a mando do Vecna, que até então está desaparecido, né, adormecido, eu diria, depois que ele, depois do embate ali do final da quarta temporada, mas a gente sabe que ele não foi derrotado. O segundo episódio se chama O Desaparecimento de, que no caso é The Vanishing of, que obviamente é um episódio que faz referência ao primeiro episódio da série, The Vanishing of Will Byers, mas nesse caso a gente vai ter o desaparecimento de uma outra pessoa. Depois de alguns vazamentos e teorias, a conclusão que se chegou é que o desaparecimento vai ser da Holly Wheeler, a irmã mais nova do Mike. Inclusive, é muito curioso porque pra essa quinta temporada especificamente, eles trocaram a atriz que faz a Holly Wheeler. Obviamente, a gente tem várias questões, né? Então, óbvio, como eu falei, a série, ela tá chegando na quinta temporada e a gente tá quase aí com 10 anos desde o lançamento da primeira temporada. Então, a gente tem 9 anos de diferença, a gente tem atores e personagens que deveriam ser jovens, crianças, né? Porque afinal de contas, o tempo não passou tão rapidamente assim dentro da série, né? A gente não tem uma diferença de 9 anos dentro da timeline da série. Então, existia uma teoria de que eles tinham mudado a atriz da Holly porque as gêmeas que faziam ela da primeira à quarta temporada, elas poderiam já não estar mais na idade, porque a Holly é a irmã caçula do Mike e da Nancy. Aparentemente, as atrizes têm a mesma idade, então não é por isso, mas sim porque a Holly Wheeler vai ter um papel de maior destaque. Então a nova atriz que vai interpretar a Holly é a Nell Fisher, que participou de Evil Dead Rise, e a gente inclusive tem uma imagem dela com a Karen, que é a mãe dela, né? Num dos teasers dessa quinta temporada, a gente já teve as duas aparentemente bem assustadas em relação a algo que tá ali ameaçando elas, provavelmente atrás de uma porta. A teoria de que o desaparecimento é da Holly Wheeler é real. Terceiro episódio se chama The Turnbow Trap. Turnbow, nesse caso, é uma família que mora em Hawkins, então a gente viu também em algum dos teasers um pôster que mostra essa família. A gente sabe que tem um personagem novo que já foi introduzido, que é o Derek, que aparentemente é o Derek Turnbow, né? Então ele é dessa família. A gente ainda não sabe qual vai ser a relação dessa família, toda a história, mas aqui nesse último teaser que a gente teve, a gente tem também duas imagens. Uma delas é da Joyce, ela tá com uma espingarda dentro de um celeiro, ela tá com algumas pessoas, incluindo o Will, o que parece ser a Erica, a Robin e ali em cima, aparentemente, o Derek. Então, talvez esse seja o momento da armadilha. Talvez essa armadilha esteja relacionada com o desaparecimento da Holly Wheeler, né? Então, no segundo episódio, ela desaparece e no terceiro episódio, eles fazem uma armadilha pra tentar trazer ela de volta. Talvez o desaparecimento dela tenha a ver com o Vecna tentando atrair eles para o mundo invertido de alguma forma, sendo que talvez eles não estejam prontos pra lutar com o Vecna, até porque a gente sabe que a Eleven vai estar focada na Max e, né, no que tá acontecendo ali na mente da Max, que foi meio tomada pelo Vecna. Então é possível que
que essa cena tem a ver com essa tal armadilha, né? E que o Derek está ali no centro e em cima, ali no celeiro, exatamente porque ele tá sendo colocado como uma isca. Então é possível que o nome seja isso. É possível que não tenha nada a ver com isso também, mas de repente, né? E a gente tem também uma cena do Mike no que aparenta ser um local de militares. A gente não sabe exatamente como vai ser a divisão dos locais de militares e dos locais que vão ser a cidade normal. Provavelmente tem a ver com aonde as fendas do mundo invertido se abriram. E o Mike, ele tá numa posição ali defendendo as crianças, né? Assim como nosso querido Steve Harrington fez muito por todas essas temporadas. Então, claramente, eles estão traçando um paralelo muito óbvio entre o Mike e o Steve. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas no fundo dessa imagem, a gente tem também o que deve ser o Derek Turnbull. Então, isso também pode estar relacionado de alguma forma com o The Turnbull Trap, mas eu acho mais a cena do celeiro mais possível, porque, enfim, tá uma situação meio esquisita. E nessa cena do celeiro a gente vê que tem umas portas e tem alguém, uma criatura, um Demogorgon, ou enfim, o que quer que seja, tentando, né, abrir as portas e entrar. Então, aparentemente, essas coisas podem estar conectadas. O quarto episódio se chama Sorcerer, ou Feiticeiro, que faz referência direta a uma das classes de D&D. A gente não sabe quem é esse feiticeiro que tá sendo referenciado nesse título, mas eu acho que as teorias mais fortes são relacionadas ao Will. A gente sabe que o Will, desde o desaparecimento dele, tá diretamente conectado não só com o mundo invertido, mas também com todas as criaturas. E, aparentemente, né, ele tem ali poderes, a gente pode chamar assim, de prever, né, algumas presenças, de sentir a presença. Então, aquele calafrio que ele sente no pescoço, né, na nuca. Então, aparentemente, talvez a gente pode esperar que nessa temporada o Will, caso o feiticeiro esteja se referindo a ele, que o Will, ele possa de fato ser ou se tornar esse feiticeiro. A gente sabe que, obviamente, a Eleven tem poderes, né, mas talvez a forma de derrotar o mundo invertido venha relacionada com o Will entender e aprender a controlar os seus poderes e aprender a controlar essa conexão que ele tem com o mundo invertido, porque até então é uma conexão que ajuda ele a perceber quando algo está errado, a perceber quando tem algum problema, mas ele ainda não conseguiu usar essa habilidade que ele adquiriu, essa conexão que ele adquiriu contra o mundo invertido de fato. Então talvez a quinta temporada e talvez esse salto temporal e talvez essa necessidade de derrotar o Vecna e o mundo invertido de uma vez por todas vá colocar na frente do Will essa missão de entender essa conexão e controlar essa conexão de alguma maneira, e talvez esse quarto episódio seja relacionado diretamente a isso. O quinto episódio se chama em inglês The Shock Jock e em português ele foi traduzido como tratamento de choque. O tratamento de choque, né, essa expressão, ela se refere àquele momento quando você precisa que alguém aceite alguma coisa e você faz um tratamento de choque pra pessoa, com o choque, com a surpresa, aceitar aquilo mais facilmente, né? Então é uma coisa meio, enfim, um grande momento ali. Talvez esse seja também um primeiro clima da série, né? De derrotar uma parte do mundo invertido com esse tratamento de choque. Sei lá, que eu também já tô falando um monte de baboseiro, porque, sinceramente, esse nome não me diz muita coisa. O sexto episódio se chama A Fuga de Camazotz, que também é uma referência a Dungeons and Dragons, né? Em que aparentemente continua mostrando o quanto a série vai trazer essas referências de D&D pra história, mas ao mesmo tempo também dando algumas dicas do que a gente pode esperar, porque se a gente tá falando de fuga, talvez tenha a ver com a Holly, que ficou presa em algum lugar, talvez tenha a ver com a própria Max, que ficou presa no mundo invertido, ou algo que a gente ainda nem sabe que vai acontecer, porque de novo a gente tem apenas migalhas dessa temporada. Sétimo episódio se chama A Ponte, em inglês se chama The Bridge. Obviamente o sentido mais óbvio é a conexão entre o mundo invertido e o mundo normal, né? Essa ponte entre esses dois universos, talvez a destruição dessa ponte, talvez, enfim, o encontro final dessa ponte, né? A gente sabe também do teaser que a Eleven e o Hopper vão estar bem ali dentro do mundo invertido, tentando investigar algumas coisas, inclusive uma grande parede de mundo invertido que aparentemente é o final, né, desse mundo. De novo, é um título que não diz muita coisa. E por fim, o título do oitavo e último episódio de Stranger Things, eu fico até nervosa de falar isso, é The Right Side Up, ou seja,
o mundo direito, né, que seria o oposto de The Upside Down. Então, The Right Side Up, The Upside Down, que aparentemente vai ser a grande conclusão da história, né, que foi construída nesses últimos 9 anos e nessas últimas 5 temporadas. Então, a gente vai ter o fim do Upside Down e o começo do mundo direito. É isso que a gente sabe sobre os títulos dos episódios. Alguns dão mais ideias e mais teorias, e outros são o que você esperava que fosse, né, um título de um episódio de Stranger Things. Mas a série sempre teve o costume de divulgar nomes de episódios, então pra última temporada não poderia ser diferente. Então esses são os títulos que a gente tem. Além disso, a gente ficou sabendo no Tudum, junto com esse micro teaser que a gente teve, que algumas imagens vocês já viram aqui enquanto eu tava falando, a gente teve a divulgação das datas e dos horários de lançamento da última temporada. Então, como eu falei, Stranger Things vai estrear em 2025, a série dividida em 3 partes. Então, o volume 1, ele vai ser lançado no dia 26 de novembro, na semana do meu aniversário. Não sei se é um presente de aniversário ou uma ameaça, né? Porque como é que eu vou pensar em qualquer outra coisa que não seja Stranger Things nessa semana? Eu não sei. Vou fazer, inclusive, um aniversário temático de Stranger Things. O que vocês acham? Então, a gente vai ter esse primeiro volume, dia 26 de novembro. Lá nos Estados Unidos, essa é a semana do Thanksgiving, né? O famoso Dia de Ação de Graças. Então, claramente, eles estão mirando para feriados, para que realmente seja algo para as pessoas sentarem juntas e assistirem, né? Claramente a Netflix está indo para essa direção, para fazer dessa última temporada um grande evento. Então a gente vai ter 26 de novembro, aí o volume 2 vai ser no dia 25 de dezembro. O último episódio de Stranger Things vai ao ar dia 31 de dezembro. Então sim, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo, e os americanos, né, vão passar o Dia de Ação de Graças também assistindo e maratonando Stranger Things e trabalhando muito no meu caso, né, que vou estar aqui ralando e fazendo vídeo pra vocês, porque com certeza vai ter muita coisa pra gente falar sobre esses últimos episódios de Stranger Things. Uma outra coisa que a Netflix também anunciou, a Netflix Brasil anunciou isso, né, que os episódios eles vão ao ar às 10 horas da noite, horário de Brasília, né, então já adaptado para pro nosso fuso horário. Normalmente, na Netflix e em muitos outros streamings, o comum é você lançar episódios à meia-noite de Los Angeles, que é o horário que eles normalmente usam como horário base deles, e que reflete aqui no Brasil entre 4 e 5 horas da manhã, dependendo do fuso horário de verão, etc. Só que, né, esse é um horário bem merda pra você assistir, principalmente se você for considerar que são pelo menos 3 ou 4 episódios, eles ainda não dividiram os episódios, então a gente sabe que dia 31 de dezembro vai ser o último episódio, foi anunciado como o último episódio de Stranger Things, mas no volume 1 e volume 2 vão ser mais do que um, né? Então a gente vai ter 7 episódios divididos. Provavelmente deve ser 4, 3 e 1, mas é possível que seja 3, 4 e 1, a depender do que acontece nos episódios. Lembrando que na 4ª temporada a gente teve volume 1 e volume 2, mas o volume 1 foram 7 episódios e o volume 2 foram só 2, né? Então a gente também não sabia até a semana de lançamento como é que seria a divisão desses episódios. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa para a última temporada. Mas enfim, então eles divulgaram que seria esses dias e que seria 10 horas da noite, então deve sair por volta de 5 horas da tarde lá nos Estados Unidos, e aqui pra gente vai ser 10 horas da noite, porque vai ser um horário exatamente para poder criar esse grande evento de assistir Stranger Things, né? Então a gente não vai ter que acordar de madrugada, mas a gente vai se juntar os amigos, sentar na frente da TV e assistir Stranger Things, tal qual acontece com grandes séries da televisão, como é o caso de Game of Thrones, que todo mundo sempre se juntava de domingo para assistir os últimos episódios, né? Então, The Last of Us também aconteceu isso, então claramente eles estão tentando simular esse evento, e eu tenho certeza que vai ser. Eu, pelo menos, já quero assistir esses episódios com todo mundo, porque eu já sei que vai ser choro, gritaria, enfim, né? É uma loucura. Além de tudo isso, a gente teve esse pequeno teaser que foi lançado agora no Tudum, né? Que teve, então, o anúncio de data. Esse pequeno teaser, ele mostra algumas poucas coisas, já mostrei, né? Já falei algumas das imagens, mas a gente tem também uma imagem do Will gritando corre, que me deixou bem, assim, assustada, porque claramente eles estão indo pra um lado bem dramático pra essa última temporada. Como eu falei pra vocês, a gente tem essa cena do Mike, né? Protegendo as crianças. E nessa 5ª temporada a gente vai ter o Dustin lidando com a morte do Ed, né? Então a gente sabe que a gente teve um salto temporal no final da 4ª temporada, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais odiei, né? Passaram-se 2 dias e eles praticamente ignoraram todas as consequências e todas as reações em relação à morte do Ed, que pra mim foi um grande erro deles, né? E que obviamente deixa um pano pra manga aí pra teorias, mas enfim, eu vou aqui falar com as vozes da minha cabeça sobre isso. Mas o Dustin vai ser uma pessoa que vai estar sofrendo muito com a morte do Ed, né? Então ele
vai estar se tornando cada vez mais parecido com o Ed, enquanto que o Mike aparentemente vai se tornar cada vez mais parecido com o Steve. Eu acho que a lógica óbvia era sempre de que o Dustin se tornaria mais como o Steve, inclusive ele já, né, começou a usar spray de cabelo como o Steve, a gente já viu isso na segunda temporada, então claramente eles têm uma amizade muito próxima, mas o Dustin ter visto a morte do Ed com certeza afetou ele muito. Então a gente sabe que o Dustin vai visitar o túmulo do Ed no cemitério, vai apanhar por conta disso, né, porque o Ed, ele morreu sem limpar o nome dele, então ele morreu como um cultista satânico que é um serial killer e saiu matando pessoas. Então obviamente a cidade vai continuar odiando ele, não vendo ele como o herói que ele foi, e isso obviamente vai afetar muito o Dustin. Então a gente já sabe que ele vai ter essas cenas. E, gente, e o Dustin tá visualmente muito parecido com o Ed, então claramente essa conexão deles vai ser muito importante. Se o Ed vai aparecer nessa temporada, eu não sei. Considerando a agenda de gravações do Joseph Quinn, eu acredito que não. Mas, né, não custa sonhar. Uma boa notícia é que a Max aparentemente não estará mais tão ferrada quanto ela estava no final da 4ª temporada. Afinal de contas, a gente tá falando de 1 ano e meio que ela está nessa cama. Será que ela ficou 1 ano e meio nessa cama? Provavelmente. Mas ela já não tá mais com os gessos, né? Então, aparentemente, o corpo dela vai se recuperar completamente. A mente dela está desaparecida ali, perdida no mundo invertido, junto com o Vecna e tal. E provavelmente a Eleven vai ter que tentar trazer a mente dela de volta. E eu espero que ela consiga, porque eu não vou aguentar se a Max nos deixar nessa 5ª temporada. Ainda mais se eles tiverem terminado a 4ª temporada daquele jeito, só pra bichinha poder morrer nessa 5ª temporada. Eu acho que eu vou ter um surto psicótico. Além disso, a gente tem uma conversa entre o Joyce e o Will, né? Eles vão falar sobre o desaparecimento dele, porque, ao que tudo indica, tudo vai voltar para o desaparecimento de Will Byers do começo. Afinal de contas, a gente descobriu também na 4ª temporada que o mundo invertido está parado no tempo. Então, o mundo invertido, ele está diretamente conectado com o desaparecimento do Will, com o fato, né, de quando o Will foi sequestrado e foi para o mundo invertido. Isso gerou muitas coisas, né, e aparentemente a gente vai entender mais dessa conexão, mas também significa que a Joyce e o Will vão ter que conversar, enfim, né, acertar algumas coisas ali, porque a gente sabe e entende que esse desaparecimento dele causou traumas inimagináveis nessa família. Quem não foi visto nesse teaser, né, ou foi visto brevemente? O Hopper, a gente viu ele, assim, no fundo de imagens e em algumas imagens de bastidores, mas muito poucas. Ele claramente vai estar ajudando a Eleven a lidar com o mundo invertido, depois de ter voltado da morte, né, da Rússia e, enfim, e tudo isso. Mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o papel dele nessa 5ª temporada. E Nancy e Jonathan, por onde andam? Né? A gente viu o Steve junto com o Dustin no mundo invertido, a Nancy e o Jonathan nem tchum. Eu espero que eles apareçam. Eu não sei vocês, mas eu estou ansiosíssima para tudo relacionado à 5ª e última temporada de Stranger Things, mesmo que eu saiba que eu não estou pronta para me despedir, e mesmo que todos eles tenham dito mais de uma vez que choraram muito, que, nossa senhora, o último episódio, a leitura do roteiro foi um chororô sem fim. Eu já tô assim, ó, meu Deus do céu, acho que vou ter que assistir esse episódio umas 3 vezes para conseguir assistir sem estar chorando completamente. É isso, falei um pouquinho de tudo sobre o que a gente sabe de Stranger Things. Se você quer mais análises, mais teorias, mais loucuras da minha cabeça, vozes da minha cabeça, deixa aqui nos comentários pra mim. Teremos então mais vídeos de Stranger Things por aqui, eu espero. Tudo que você precisa fazer é assistir esse vídeo, mandar pra algum amigo seu, alguma amiga que gosta de Stranger Things, pra que mais pessoas assistam e pra que a gente faça dessa última temporada um grande evento de fato. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, porque eu falo muito de várias coisas, inclusive de Stranger Things por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!